versículo lá em Pedro também, quer ver? Segundo a Pedro. Não, 1 Pedro. Deixa eu ver, 1 Pedro 3. É o 4. O 4 fala... Cinco e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Não, Outrora, 1 capítulo Pedro 4, 4, 4. versículos 5 e 6. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, nós vemos que o Senhor, ele está falando do Senhor aí, né? Que o Senhor, ele é, ele é competente, né? Ele foi feito como competente para julgar os vivos e os mortos. Então, nós vemos duas etapas, vamos chamar assim. É o julgamento dos vivos e o julgamento dos mortos. E esse versículo 6, quando fala, foi para isso também que o evangelho foi pregado aos mortos. Nossa, olha que interessante, o evangelho foi pregado aos mortos. Desculpa, deu rir, tá? Mas as pessoas têm essa ideia, usando esse versículo, buscando no capítulo anterior, né, o versículo 19, né? Irmão, por favor, lê o versículo 18 ou 19. Ou 18, 19 e 20, vai. Hoje estou dando trabalho para você, tá vendo, irmão? É bom, é bom. Capítulo 3, né, irmão? 3 versículos 18, 19 ou 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água. Certo. Então, nós vemos aí que esse versículo, associado ao versículo 3, perdão, associado ao versículo 6 do capítulo 4, eles ajuntam isso aí e falam que o evangelho foi pregado aos mortos. Nem no versículo 6 do capítulo 4 e nem no capítulo 3, os versículos 18, 19 e 20, 19 principalmente, está dizendo que o evangelho foi pregado a quem morreu. Né? Isso é um erro muito grande, porque, por assim dizer, assim, né, quem fala assim, né, demonstra uma falta de compreensão doutrinal muito grande, né? Muito grande, de base doutrinal. Porque isso nos leva ao pensamento que, então, eu poderia rogar pelos mortos, né? Rogar pelos mortos ou coisa parecida, porque se eles morreram e não ouviram o evangelho, então eles podem ter chance, porque aqui aconteceu isso aí. O Senhor Jesus, quando morreu, foi lá pregar o evangelho para aqueles que estavam, não está falando aqui, aqueles que estavam em prisão, não está dizendo isso. Ele está mostrando, né, aqui no, estou fugindo um pouco do assunto, os irmãos, desculpa aí. Ele está dizendo que nos dias de Noé, ele está citando os dias de Noé. Ele está dizendo que nos dias de Noé, essas pessoas que estavam lá nos dias de Noé, vivos, logicamente, eles ouviram o evangelho. Né? Eles estavam no tempo
de Noé, o evangelho foi pregado para eles. Vamos ler. Olha, ele fala assim, ó. Deixa eu pegar o versículo. Ele fala assim, ó. Finalzinho do versículo 18, eu vou ler aqui, ó. Finalzinho do versículo 18, ele fala assim, morto, falando de Cristo, né? Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual Espírito também foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão. E pregou, né, no qual, versículo 19 outra vez, no qual também foi e pregou por Noé aos espíritos que hoje estão em prisão, os quais no outro tempo, nos dias de Noé, eles foram desobedientes, mas a longanimidade de Deus suportou eles na época por 120 anos, nós sabemos isso, tá, né? Então, o que ele está dizendo é isso aí, que esses, nos dias de Noé, eles ouviram o evangelho, ouviram. Não está falando do evangelho da graça, quando nós falamos de evangelho, quer dizer, boas novas, né? O evangelho quer dizer isso. O evangelho de boas novas sempre existiu, desde lá de Adão. Adão foi o primeiro a ouvir as boas novas. Porque ele caiu, né? Foi o primeiro pecador, o homem pecador, e ele e Eva, né? Eles ouviram o evangelho da graça lá, né? Perdão, eles ouviram as boas novas. Lógico que é graça, né? Sempre é graça, mas eu não quero confundir dispensação da graça, tá? Mas eles ouviram, todos eles ouviram. Então, nos dias de Noé, Noé, pelo Espírito de Cristo, foi e pregou para eles lá, enquanto eles estavam vivos. Isso é lógico, eles ouviram o Evangelho enquanto eles estavam vivos. Depois que Noé entrou na arca e Deus destruiu todos, eles estão em prisão. Diz aí, em prisão onde? Lá no Hades, né? Estão em Hades, estão lá em prisão, porque eles foram desobedientes. Quando fala lá que 8 pessoas se salvaram, é literalmente mesmo 8 pessoas. Não só salvação da vida, mas salvação também da alma. Eles eram incrédulos. É triste, né, a gente pensar isso aí, que nos dias não é aquela massa de pessoas que não era o bairro aí de uma cidade X aí, né? Não é um bairro, era uma multidão de pessoas, era o mundo foi condenado. Somente 8 pessoas foram salvas. Isso é literal mesmo. Então, isso é horrível, né, de pensar isso, mas é uma realidade. Então, eles ouviram quando o Evangelho? Enquanto eles estavam vivos. É lógico, isso é lógico. Não existe nunca na Escritura pregar Evangelho para quem está morto. Isso não tem base doutrinal. É antibíblico, inclusive. É antibíblico. Então, quando fala no versículo 6 do capítulo 4, que para esse fim foi o Evangelho também pregado aos mortos. Quando? Quando eles estavam vivos, né? Vamos dizer, é lógico, né? Quando que os mortos ouviram o Evangelho? Quando eles estavam vivos, porque depois que morreu, acabou, não tem segunda chance. E mais um ponto que não se encaixa nesse pensamento acerca do próprio Senhor, aqui que fala que o Senhor, que ele foi para pregar aos espíritos em prisão, é como diz assim, mais uma pisada na bola, porque quando o Senhor Jesus morreu, ele foi aonde? Ele foi no lugar dos justos, ele era um justo, ele morreu como sendo e de fato tal como ele era o mais justo de todos. Ele, na verdade, era o justo, né? Então, quando ele morreu, ele foi o quê? Ele foi em Hades também, lógico. Ele foi, mas aonde que ele foi? Ele foi no lugar dos justos, no lugar de descanso. Ele foi o verdadeiro justo, falando outra vez. Por isso que lá na cruz, quando aquele malfeitor que se converteu ali, que privilégio, né? Que bênção o cara se converter bem ali, né?
Ele falou, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele fala, em verdade, vos digo que hoje estarás comigo aonde? Para pregar para os espíritos em prisão? Não. Hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor não foi pregar para ninguém, não. O Senhor foi para o lugar de tormento, né? Foi lá para pregar. Isso não tem base nenhuma doutrinal. O próprio Senhor não foi lá. Além do que está perdido, não tem mais chance de ouvir. Tão pouco o Senhor foi, quando morreu, para um lugar desse, de jeito nenhum. O Senhor foi para o paraíso. O Senhor era o verdadeiro justo, né? Ele foi e ficou lá aguardando a ressurreição. Por isso que é dito dele, né? Não deixarás a minha alma no Hades e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse ver corrupção é o corpo dele, não é ele. Ele estava no Hades, ele estava desencarnado, porque morte é isso aí, né? A pessoa fica desencarnada. E o Senhor fez isso quando ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, e havendo dito isso, expirou, ele morreu, ele saiu, foi desencarnado. Ele foi para onde? Ele foi para o paraíso. Ele foi em Hades, ele foi no paraíso. Ele fala para o malfeitor, hoje mesmo estará comigo, porque logo depois os dois malfeitores morreram lá na cruz. E o que estava salvo já ia estar com o Senhor. E o corpo do Senhor foi aonde? Foi para a sepultura. Então, quando fala, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, é o corpo dele, que não viu corrupção. Terceiro dia, o Senhor volta ao seu corpo e ele ressuscita daí, né? Então, não tem nada dessa ideia, sabe, de que o Senhor, quando morreu, foi lá pregar para morto. Então, os dois pontos estão errados, né? Primeiro, de colocar o Senhor, quando morreu, num lugar desse aí, ó. E segundo, achando que quando a pessoa morre ia ter alguma chance. Que alguém dizendo assim, morreram pessoas de uma forma injusta. Deus foi injusto de morrer pessoas e ele teve que socorrer essas pessoas depois de morto. Isso, desculpa eu falar, não tem nada a ver, né? Desculpa eu falar assim, Deus é justíssimo. Ninguém sai desse mundo sem ter consciência daquilo que é Deus, né? No sentido do homem em responsabilidade para com Deus, ninguém sai do mundo sem primeiro não saber isso. Deus é poderoso para isso. A gente fica muito limitado a bater na porta da casa dos outros para falar do Evangelho, achando que se não for assim, ninguém vai ouvir. Isso está errado. Deus é poderoso para falar com o índio que está lá no meio do mato. Não é verdade? Deus é poderoso para falar com todas as pessoas. Eu digo isso. Se não, irmão, se não eu falaria, né? Fala como homem, né? Então eu poderia falar, Deus é injusto, porque como é que faz? Aquelas perguntas que a gente ouve, né? Quando fala do Evangelho, a pessoa fala, mas e o índio lá no meio do mato? A pessoa está escutando, Deus está falando com você, você está preocupado com o índio lá no meio do mato, né? Começa por aí, né? A pessoa que tirar o corpão fora já procura o índio lá no meio do mato. Deus está falando com todos. Deus está falando com todas as pessoas. Pela natureza, por tudo Deus está falando. Não é somente bater na porta para falar do Evangelho ou boca a boca. Deus está falando, Deus é poderoso para isso. Deus não é injusto. E ninguém vai ser condenado de uma forma injusta. De forma nenhuma, isso não existe. Esse pensamento está fora de cogitação. Assim também, né, na parte da bênção, né, aqueles que estarão com o Senhor eternamente em glória, ninguém vai estar lá por engano também, que deveria estar sendo condenado, apareceu lá por engano, porque Deus cometeu um engano. Poxa vida, até falar isso eu fico até receoso, não gosto de falar assim, porque Deus é perfeito, né? Mas eu quero dizer isso, que não existe nem de um lado nem do outro engano de Deus. Sabe? Deus não está se enganando, não. Deus é Deus. Nós estamos falando de coisas de um Deus poderoso.
Então, mostra aí que o evangelho foi pregado a todo. Isso que ele está falando, a todo. Quando fala, por isso foi o evangelho pregado aos mortos. Ou seja, todos os que morreram ouviram. Até esses ímpios dos dias de Noé. É isso que ele está falando. Até esses aí no dia de Noé, que estavam uma coisa. Eu vejo, sabe o que ele está falando nesse tempo, inclusive, porque esse ficou um mundo fabuloso. Sabe? Nos dias de Noé, o mundo ficou fabuloso, o homem ficou engrandecido, ficou poderoso. O homem, ele cresceu, né? Ele virou uma potência nesse mundo por causa da intervenção dos anjos caídos que vieram ter aí no meio dos homens. Houve uma mescla, né? Eu não sei, eu sei o que é, né? Como é, eu não sei. Aqui a palavra fala que os filhos dos anjos caídos adentraram as filhas dos homens, né? Então nasceram gigantes. Esses gigantes eu não vejo também que eram pessoas de 3, 4 metros de altura, não. Eram pessoas muito poderosas nesse mundo. Foram grandes homens e o mundo ficou próspero, vamos dizer assim. E Noé estava nesse meio aí, ó. É nesse meio que foi falado, só que ninguém creu, não. Ninguém... E o homem estava de uma forma tal corrompido que não tinha mais jeito a não ser juízo. Então foi isso que aconteceu. Mas todos eles ouviram? Sim, com certeza. Não só ouviram da boca de Noé, mas ouviram das obras de Noé. Eles viram a arca. A arca era o maior testemunho, né? Noé falou? Sim, falou. Mas a pregação dele mesmo era aquela arca que estava sendo construída e era o testemunho verdadeiro daquilo que ele falava. E para nós, como figura, serve isso aí também, né? Não basta falar, né? Você tem que ter a sua vida deve refletir, a nossa vida, né, deve refletir aquilo que nós falamos. Eu sei que existe muita habilidade nisso, mas realmente é uma verdade para nós.